Bom dia, meninos. Boa tarde, boa noite. Vamos falar sobre nossa aula 9 de pesquisa de mercado 1, módulo K, fundamentos da amostragem e tamanho da amostra. Bem, o que é uma amostra e o que é censo? Bem, existem dois tipos de pesquisa. Aquela pesquisa que pega parte de um universo, pesquisa ele, faz perguntas para ele, e com base naquela parte do universo, ela extrapola o resultado para o resto do universo. E existe uma pesquisa que você não faz para um grupo, para uma pequena parte desse universo. A gente faz para todo ele. Então, quando você pesquisa todas as pessoas do seu universo, é o censo. Quando você pesquisa uma pequena parte do seu universo, uma amostra, isso calculado estatisticamente, e extrapola essa resposta, seria uma pesquisa por amostra, tá? No processo de amostragem, a gente tem que identificar a população-alvo, determinar a estrutura da amostra, tá? Ou seja, uma reconciliação da população das diferenças na estrutura de amostra, verificar isso. A gente faz a seleção do procedimento de amostragem, determina o tamanho da amostra, executa a amostragem, coleta os dados, trata os dados e depois gera as informações para tomada de decisão. Esse é o processo de amostragem. Tá? Para fazer uma seleção de amostra, a gente pode fazer, vocês aprenderam lá estatística, tá? Uma seleção probabilística ou não probabilística. A probabilística, na amostragem probabilística, a teoria da probabilidade é usada para determinar a amostra adequada. Na não probabilística, tá? Não se utiliza a teoria da probabilidade, ou seja, elimina esses custos e você pega de maneira aleatória. As principais técnicas de amostragem da probabilística são aleatória simples, por conglomerado, estratificada, sistemática e de múltiplos estágios. A não probabilística seria intencional, amostragem tipo bola de neve, amostragem por conveniência ou por cotas. Tamanho da amostra. A estatística da amostra tem uma variância e uma medida de sua confiabilidade. O que é confiabilidade? É a relação, é a relação entre o percentual do resultado daquele grupo que você pegou, tá, com o resultado do universo. Para explicar melhor, vamos dizer o seguinte, que eu entrevistei 10% do meu universo. E esses 10% do meu universo, num universo de 100 eu entrevistei 10 pessoas, esses 10% gostam da fruta laranja. Se eu utilizar uma confiabilidade de 100%, eu saberia que, com base nesses 10, todo mundo ia gostar de laranja na mesma proporção. A única diferença aqui é que quando você trabalha com confiabilidade igual a 100%, você deixa de ser uma pesquisa de amostra e vira um censo. Tá? Então você entrevista todo mundo. Então vamos pegar aí um exemplo de grau de confiabilidade de 95%. Então você pesquisou um grupo, tá? Uma amostra que foi calculado com uma confiabilidade de 95%. Esse resultado que você obteve, por exemplo, tantas pessoas, tantos por cento da população da amostra gosta de determinada fruta, é a mesma em 95% dos casos do seu universo. Então, uma relação, o grau de confiabilidade é uma relação entre as respostas da amostra com as respostas do universo. A estimação baseia na estatística da amostra. Possui um intervalo de associação, um intervalo de associado, que reflete a sua variância e o nível de confiabilidade para o pesquisador. O tamanho da amostra é determinado pelo nível de confiança desejado. O erro de estimação aceitável é a variância da população. Não esqueçam disso. Aqui tem um exemplo, tá? Populações finitas e infinitas. Para populações finitas,
tá? Que é aquela população que a gente pode quantificar, nós utilizamos a fórmula de cima, onde N é o universo, E não é o universo, N é a amostra, Z é o nível de confiabilidade. O que é isso? É um valor que você antes definiu o grau de confiabilidade, vai na tabela Z e pega qual é esse Z, qual é esse índice que representa aquele grau de confiabilidade. Eu já coloquei aqui, ó, para um grau de confiabilidade de 99%, o índice é 3. De 95,5%, o índice é 201 e de 68% o índice é 1. O E é o erro padrão. Qual o percentual que as suas respostas podem variar para mais e para menos? P e Q é a probabilidade do evento ser favorável e desfavorável. Aqui nós temos um exemplo de P e Q, tá? Para você já fazer os cálculos, quando P é 10 e quando Q é 90, tá? Então é simplesmente um cálculo. Aqui mostra para vocês o gráfico da tabela Z, tá? Para lembrar a vocês que no intervalo de confiança de 95%, na hora que você for olhar lá na tabela Z, você tem que dividir isso por 2, tá? 95% é 95 sobre 100 e no gráfico você tem a metade de um lado e a metade do outro desse grau de confiabilidade. Então, 475 de um lado, 0,475 do outro. Que se você somar os dois, dá 95% e multiplicar por 100. Tá? Por isso é que você procura a metade lá na tabela Z. O professor de estatística deve ter explicado isso. Bem, meninos, eu vou falar mais um pouquinho sobre a relação entre a amostra, o universo e o Z. Tá? Então aqui eu tenho um exemplo, tá, do universo, é essa bola maior, tá, que eu estou chutando aqui, colocando aqui como exemplo 700 mil habitantes. E tem um exemplo aqui menor da amostra, que eu estou colocando como 404 questionários a serem colhidos. Se você jogar na fórmula estatística que vocês já viram, com um Z de 95,5%, o resultado da amostra vai ser 404. Mas o que mais me importa aqui agora é mostrar a relação dos 404 entre os 700. Quando se fala em 95,5% de grau de confiabilidade, é até um grau de confiabilidade aceitável, porque se você diz que seu negócio vai dar certo em 95, tende a dar certo em 95,5%, vale a pena arriscar. Se você tivesse que fazer uma pesquisa com 100% de grau de confiabilidade, você teria que aplicar 700 mil questionários, num universo de 700 mil, porque 100% de confiabilidade é a mesma coisa do que um censo. Falando em pesquisa de amostra, na hora que você calcular a fórmula, para você ter esta informação com um grau de confiabilidade de 95,5%, você apenas vai entrevistar 400 questionários, fazer 400 questionários, 404, tá? Então, faça uma relação custo-benefício. Pesquisa com censo, 700 mil questionários. Vai dar um valor absurdo, partindo do princípio que cada questionário está em média de R$ 6, R$ 7. 404 questionários pelo mesmo custo vai dar um custo bem menor. Então é mais viável 404 questionários. Principalmente que a relação do Z de 95,5% é muito boa. Ou seja, eu vou entrevistar essa bolinha pequenininha aqui, ó, essa quantidade de pessoas, e vou ter a certeza que a resposta dessas pessoas vai ser a mesma que a resposta desse universo em 95,5% das vezes. Então, assim, é muito interessante. Eu vou pesquisar esse pequenininho e ter a resposta desse universo todo aqui, sendo que eu vou acertar essa resposta em 95,5% das vezes, que é um número muito bom e muito interessante. Bem, meninos, assim nós terminamos a aula de hoje. Eu espero que tenham entendido. Qualquer coisa nós podemos voltar ao assunto. Um abraço para vocês, boa sorte,
Fiquem bem.